Graça e paz, amada igreja, bom dia a todos. Estamos aqui para dar continuidade, no livro de Deuteronômio, um livro fantástico, maravilhoso, E a gente tem aprendido muito e creio que hoje também, aprenderemos mais um pouco, em nome de Jesus. Que essas palavras fiquem no coração dos irmãos, para a glória de Deus. Amém? Muito bem, eu vou falar sobre o capítulo 33, e esse capítulo ele registra a bênção final de Moisés sobre as tribos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pouco antes, da morte, de Moisés, ele passa todas essas informações, Amém? Então, essas bênçãos aqui do capítulo 33 é semelhante também a Gênesis 49, Ali Jacó, ele também reúne todas as tribos e ali Deus fala, ao coração deles ali em Israel. E nós vamos começar aqui com o primeiro tópico, que é o contexto, queridos, histórico, Então o livro de Deuteronômio foi escrito no final da jornada de 40 anos no deserto. Veja que não era para levar todos esses anos, para que eles chegassem à terra prometida, mas infelizmente, o povo foi rebelde, e naturalmente eles não creram nas promessas de Deus. Somente dois, das 12 tribos, somente dois, Josué e Calebe, é que realmente mantiveram a fé no Senhor, mas o restante, os outros 10, eles colocaram um monte de obstáculos, para não entrar na terra prometida, esquecendo das promessas de Deus, Então eles não guardaram a fé aqui, irmãos. Então, naturalmente, voltaram de novo para o deserto, e aquela geração, ela, por incrível que pareça, não entraram na terra prometida, em nome de Jesus, mas permaneceu ali Josué e Calebe, firmes nas promessas de Deus. É tanto que depois aqui, Josué vai estar à frente, porque no próximo capítulo fala sobre a morte de Moisés, e Josué foi um que sucedeu, a Moisés. Por quê? Porque verdadeiramente ele tinha todas as características para ser líder ali e conquistar a terra prometida. Amém, queridos? Então o livro de Deuteronômio, ele foi escrito no final da jornada de 40 anos no deserto. O povo está nas campinas de Moabe, prestes a atravessar o rio Jordão, para a glória de Deus. Neste capítulo, queridos, então, Moisés ele está prestes a morrer, que vai ser no capítulo 34, que vai anunciar a morte de Moisés. Ele pronuncia bênçãos proféticas sobre as tribos, e é isso que nós vamos ver aqui, e vamos aprender um pouquinho, foi resumido, para que a gente possa aprender de Deus, e entender as bênçãos do Senhor, não é verdade? Então, quando a gente segue alguns princípios da palavra de Deus, não tem como a gente não ser abençoados, Então vem da disciplina que a gente tem, de obediência a Deus, Interessante, queridos, abrindo um parênteses aí, que o pecado entrou pela desobediência ali no Éden, no casal ali, e isso contaminou toda a raça humana. Preste atenção nisso. E agora, a única coisa que Deus quer de nós é obedecer. Obedecer o quê? Obedecer os seus estatutos, a sua palavra, e andar com a vida íntegra diante de Deus. Então isso é muito importante, Então o outro ponto aqui é que ele reconhece a fidelidade de Deus durante o deserto. Olha que bênção, Então ele pronuncia bênçãos proféticas sobre as tribos, repetindo, reconhece a fidelidade de Deus durante o deserto, declara o futuro espiritual e territorial das tribos. Maravilha de Deus, Então o primeiro ponto que a gente vê aqui, com relação a estrutura
do capítulo aqui, amados, né, foi dividida aqui em 3 partes. A primeira delas é a majestade de Deus, do verso 1 ao 5, né? Eles reconhecem a majestade do Senhor. Moisés já inicia assim. O segundo ponto, irmãos, é bênção sobre cada tribo. Olha que Deus tendo bênçãos para distribuir aí, né, para a glória dele, né, do verso 6 ao 25. E o terceiro ponto, né, do verso 26 ao 29, louvor no final para o Senhor Deus, amados. Então, glória a Deus por isso, né? Deu uma saída aqui. Glória a Deus. E aqui a gente vê um resumo, né? Eu já vou começar no versículo de 1 a 3, né? Moisés, ele inicia a bênção, preste atenção, lembrando que Deus veio do Sinai com poder e glória, né? Olha que maravilha, né? Revelando-se ao seu povo, amados. Isso é um privilégio, né? O próprio Deus, ele vem ali, né, no Monte Sinai, né, e Moisés está ali, praticamente não podia ver Deus, né, claro, e tudo, mas ele estava ali presente, né, ali Deus falando com ele, né, entregando para ele a lei, né, amados, para a glória do Senhor. Então o Senhor, ele apareceu com santidade e entregou lá então a sua lei a Moisés, que é uma bênção, uma grande bênção, né? Para que o povo, irmãos, pudesse entender, né, e seguir o que é correto, né? A lei, ela ensinava o que era correto, não é verdade? E nós sabemos que a lei é muito importante, não é? Mas a lei, naturalmente, ela não levou o povo à obediência nesse sentido, né? Só com a vinda do Senhor Jesus Cristo, né, é que verdadeiramente houve uma transformação no coração do homem, né? Ou seja, o Espírito foi gerado novamente, né, o regenerado, queridos, para a glória de Deus, e aí o homem passa a obedecer à lei de Deus, porque ali foi entregue em tábuas de pedra, né, escrita ali em tábuas de pedra pelo dedo de Deus mesmo, a mão de Deus ali. Mas hoje a lei, ela está no coração do homem, amém, amados? Assim como também o reino de Deus se encontra no nosso interior. Isso é muito importante a gente entender, né? Então por isso que é bom a gente estar estudando a palavra. Então toda bênção, irmãos, começa com reconhecimento de quem Deus é, e foi isso que aconteceu, né? Antes de buscá-la, né, de buscar a bênção, nós temos que conhecer o dono da bênção, não é verdade? Então precisamos lembrar a santidade de Deus, que foi o que Moisés fez, honrar a palavra em obediência, que é esse próximo ponto, irmãos. Então se resume nisso, né? Nós fomos chamados por Deus, não é verdade? Porque se não houvesse esse chamado, né, não estaríamos aqui. A Bíblia diz que o homem, ele não pode se salvar por si mesmo, não tem como. Então Deus, ele chama, né, como é que é esse chamado para você entender, né? Quando Deus ele te chama, ele ou coloca uma pessoa, né, para te convidar para vir à casa do Senhor, né? Ou então em algum momento você passa na frente de uma igreja, quando você olha ali, né, no nome daquela igreja e descobre que ali tem uma igreja, vem aquele desejo no seu coração de participar. Então isso é o chamado de Deus. Ele chama o homem de várias formas, né, queridos? Alguns podem até estar no leito, né, e depois daquilo ali ele entender que Deus tem algo com ele. Assim, a partir de hoje, se eu me curar aqui, se eu voltar para minha casa, né, no meu coração já está ardendo aqui o fato de eu estar em uma igreja, né, congregar e assim por diante. Então Deus, ele fala de várias formas. Então quem valoriza, né, a palavra de Deus, anda debaixo de sua proteção, com certeza, né, do cumprimento de suas promessas e também de prosperidade, debaixo da sua proteção, porque a gente pode voltar ali no Salmo 91, e você pode observar que o Salmo 91 é para crente mesmo, aqueles que creem, né? E por quê? Porque ele está explicando justamente
informando justamente aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que é o primeiro versículo, né? Entende? Então nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, sendo protegidos por Deus ali, e todo o Salmo 91, ele vai se cumprir na vida daqueles que está enquadrado ali no primeiro versículo do segundo, porque o segundo diz, né? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei. Bênção de Deus, amados. Então a gente já vê ali uma característica de um servo, né? De pessoa que já foi chamada por Deus, entende o seu chamado, entende a sua posição, e mais ainda, ele está disposto a obedecer a palavra de Deus na íntegra, e é isso que faz a diferença para a glória do Senhor. Mas até então Jesus aqui, né? Ainda estava na promessa de vir, né, ainda à terra, né, e morrer por nós, né, e pagar esse preço aí altíssimo, né, que homem nenhum conseguiria pagar, né, morte de cruz. Na verdade, quem deveríamos estar nessa cruz ali somos nós, né, mas Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, tinha esse plano maravilhoso, né, para as nossas vidas, e hoje, para a glória de Deus, nós estamos aqui falando da palavra do Senhor, pregando a palavra, né? Antes obedecendo, né? Mas pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus. Então, do verso 4 ao verso 5, verso 6, a lei foi entregue como herança ao povo de Israel, né? Deus, ele reinava sobre o povo, quando as tribos estavam reunidas. Preste atenção, aqui fala-se de comunhão, de estar reunidos, unidos, mas não é só estar junto, irmãos, né? A gente também está em unidade, isso que faz a diferença também. Então, o que é que nós, pastores, né, ao longo da nossa caminhada, desenvolvendo, né, o nosso ministério, a gente almeja? É justamente ensinar o povo essa unidade, porque é na unidade que Deus trabalha. Porque podemos estar cercados de pessoas, né, um grupo de pessoas, mas não há unidade ali, né? Mas nós temos que entender que na casa de Deus, o que nos faz um em Deus é justamente a sua palavra, irmãos, conhecimento, obediência à palavra, e verdadeiramente estamos ali em unidade. Aí o nosso Deus, ele se manifesta. Amém, queridos? Ele ama a unidade, mas também ele abomina, com certeza, as divisões dentro de igreja, as facções dentro de igreja, porque não existe isso, irmão. Facções é para quem não entende a palavra de Deus, né? Ainda está na ignorância, não é? Mas nós que entendemos a palavra de Deus, nós estamos aqui para somar, e isso tem que ser, de fato, ensinado, irmãos, porque muitas pessoas, elas não entendem, né? E é isso, esse é o nosso papel, né? Levar o povo, direcionar o povo ao Senhor, né? Na obediência e no cumprimento da palavra do Senhor. Então Deus, ele reinava sobre o povo quando as tribos estavam reunidas. Isso é muito importante, né? Então a tribo de Rúben aqui, ele recebe uma breve bênção de preservação. Louvado seja o nome do Senhor. A tribo de Rúben, ela recebe, né? Ela recebe uma breve bênção de preservação. Então essa é a primeira tribo aqui. Então a palavra de Deus, queridos, ela é herança espiritual, foi dada ao Senhor, né, ao seu povo. Então a igreja, ela não vive de emoções, ou não deve viver de emoções, né? Vive de herança da palavra do Senhor. E é maravilhoso, irmãos, porque a palavra, ela se cumpre nas nossas vidas, né? Em todos os sentidos, né? É como se nós muitas vezes estivéssemos vivendo, né, aquela palavra ali que você leu, não é coincidência, não, né? Às vezes você está passando por uma situação e tudo que, quando você lê a palavra de Deus, você fala assim, meu Deus, eu estou passando justamente isso. O que é que significa isso? É a prática da palavra de Deus, né? Então nós vamos viver, eu sempre falo isso para a igreja, nós vamos viver de experiências boas e não boas com Deus, né?
Mas isso é importante, porque a teoria é conhecer a palavra, né? Mas a prática é que verdadeiramente vai nos trazer experiências e mais entendimento daquilo que a gente leu, queridos, né? Para não desagradar ao Senhor. Então você quer ter bênção na sua vida, agradar a Deus, e para agradar a Deus, né, a gente tem que entender o preço que Cristo pagou na cruz do Calvário por nós, amados, que isso é muito importante, né, reconhecer isso, né, e ter Jesus verdadeiramente no nosso coração, né, pessoas íntegras, pessoas que procuram fazer o bem, né, não olhando a quem, né, fazendo sempre o bem, plantando o bem, porque quando a gente, aí tem a lei da semeadura, né? Se a gente faz sempre o bem, irmãos, procura fazer sempre o bem, nós estamos plantando o bem, nós vamos semear justamente isso, as bênçãos de Deus sobre nossa vida, mais uma vez enfatizando, para que você saiba que é importante você entender isso, né? Então mesmo tribos, né, fragilizadas, elas podem sobreviver pela misericórdia de Deus, porque se nós formos pensar direitinho, irmãos, Deus não precisa do homem, Ele não precisa. Quem precisa de fato somos nós, dele, né? Precisamos ser dependentes de Deus. Tem pessoas que elas não sabem o que é ser dependente de Deus ainda, né? Mas as igrejas estão aí para ensinar justamente esse caminho aí, amém? Já do verso 7 ao 9, queridos, né? A tribo de Judá, ela recebe oração, né? Por ajuda em batalhas. Olha que bênção, né? Já a tribo de Levi, que é a próxima tribo, é destacada por sua fidelidade ao Senhor e por guardar a aliança de Deus. Então nosso Deus é um Deus de alianças, irmãos, e Ele prima mesmo pelo cumprimento delas, né? O homem é que vive quebrando alianças com Deus, mas Deus não. Deus, Ele não vacila. Deus é firme naquilo que Ele já determinou, amém, queridos? Mas Deus também é misericordioso, né, queridos? Mas aqui está algo muito importante, né? Guardar as alianças, não é só uma, né? Guardar as alianças que Deus ordenou, né, na sua palavra, para o nosso bem, né? Então os levitas, eles não receberam terras por 3 motivos principais, e eu quero passar aqui para vocês, né? Os outros receberam terra e tudo mais, nós vamos ver aqui, mas os levitas não, eles eram responsáveis da obra de Deus, do sacrifício, né? Dos animais, daquelas famílias que estavam em pecado, e ali elas levavam os animais, né, para sacrificar, e Deus, Ele recebia aquele sacrifício ali, já apontando para Cristo, para o sacrifício de Cristo, né? Então hoje nós entendemos perfeitamente, eles também entendiam naquele momento ali, né? Eles já tinham sido ensinados sobre isso, e eles já sabiam disso, né? Os levitas aqui também tinham o compromisso de ensinar a lei, né? Quando eles tinham dúvidas, eles procuravam ali, né, a tribo ali de Levi, os que estavam na frente, os levitas ali, e eles ensinavam como eles deviam se portar diante das situações que surgiam na época. Então, em primeiro lugar, 3 pontos aqui. Em primeiro lugar, Deus era a sua herança. O segundo lugar, eles deveriam servir espiritualmente todas as tribos. Eles serviam todas as tribos, irmãos, né? Seu sustento, preste atenção, viria do serviço no templo. Então, as tribos era que mantinham, né, a tribo de Levi por conta disso, amém? Porque eles eram separados para esse fim, amém, queridos? Sacerdotes para cuidar das coisas espirituais, né, e orientar o povo. Então, o princípio espiritual é poderoso, né? Então, quem se dedica ao Senhor recebe uma herança que vai além de bens materiais. Olha que maravilha, né? Então nós temos que entender isso, né? Quando você tem um chamado, Deus te chama, você sente no coração, né, o arder pela obra de Deus, né? Isso é muito importante. E quando isso acontece, queridos, são pessoas privilegiadas mesmo, porque está recebendo um chamado, e elas sabem o que elas devem fazer,
né? Elas vão aprendendo, né? Claro que entra aqui, vai aprendendo, né? Sobre o chamado e tudo, porque quando Deus nos chama também, queridos, a gente não cabe mais no mundo. O mundo não nos satisfaz mais nesse sentido. A gente não tem lugar mais lá fora. Por quê? Porque houve um chamado da parte de Deus para estarmos juntos com Ele, né? Louvado seja o nome dEle. Então, isso é muito importante. Deus, Ele vai te abençoar muito tremendamente, né? Quando você se dedica à obra dEle. Tem coisas, irmãos, que a gente, na casa de Deus, que a gente coloca tudo, né? E está em primeiro lugar. Então a gente cuida mais das coisas de Deus do que propriamente dos nossos interesses, né? Por quê? Porque nós temos esse prazer também no coração, né? Nós fomos transformados por Deus, mudou muita coisa, né? Houve uma mudança de mente, é uma metanoia mesmo, né? Pensávamos de uma forma, agora pensamos de forma diferente, porque esse poder e essa transformação, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. Então, no momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador, Romanos 10, 9 e 10 ali fala disso, né? Versículo 9 e 10, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 fala justamente, né? Se com a tua boca confessar que Jesus é Senhor, e no teu coração você crê que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, será salvo. Então o que todo homem tem que entender? É buscar a salvação, né? Porque as pessoas estão no mundo, elas não sabem disso. Então alguém tem que pregar, né? Pelo Espírito Santo de Deus, para ensinar essas pessoas a buscar os caminhos do Senhor. Isso é muito importante. Então, vou ler de novo, né? Um princípio espiritual e poderoso, né? Quem se dedica ao Senhor recebe uma herança que vai além de bênçãos materiais. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Fique isso no seu coração, não esqueça disso. Então, só um minutinho, porque fechou de novo aqui. Glória a Deus. Hoje está uma bênção, né? Glória a Deus. Deixa eu achar aqui, queridos. Então, eu falei aqui. Um a 3, já falei, 4, 6 também falei, 7 a 9, né, que foi aqui dos levitas, né, os 3 pontos aqui, que é o princípio, né, um dos princípios espirituais e poderoso aqui, é que quem se dedica ao Senhor, voltando para a gente não perder aqui, né, recebe uma herança que vai além de bens materiais, ok? Aplicando, né, amados? Então, existem 2 chamados importantes: guerreiros espirituais, né, para essa tribo, e servos do altar. Olha que maravilha, né? Então aqui está especificando, né? Eles estão especificando o chamado ali da tribo. Então Deus, ele honra aqueles que colocam, né, sua aliança acima de interesses familiares ou pessoais. Foi o exemplo que eu dei agora, né? Amém? E já do verso 10 ao verso 12, queridos, os levitas, eles ensinariam, né, a lei e ofereceriam sacrifícios, como eu também já antecipei, né, antes. E isso é muito importante. Então ali tinha todo um ritual, irmãos, para que o Senhor recebesse verdadeiramente, né, aquele sacrifício ali no altar, né? Então a tribo de Benjamim é chamada de amado do Senhor, vivendo protegido por Deus. Olha que maravilha, né? Então tudo tem um propósito e tem um sentido. Então Deus, ele levanta pessoas para ensinar, né, a palavra dele. É algo que é natural, irmãos, né? Quando Deus ele levanta pessoas nesse propósito, a pessoa recebe um dom, né? No mínimo um, né? Porque tem vários dons, mas ele recebe pelo menos esse dom do ensino. Por isso que na igreja nós temos os mestres, que são aqueles que, né, se dedicam à palavra de Deus, estuda bastante, né, para receber
a revelação dessa palavra por intermédio do Espírito Santo de Deus, né, amados? E nós temos aí faculdades que vai ensinar a palavra também, né? Mas revelações mesmo é dada a você quando você verdadeiramente se inclina para o Espírito Santo, pede a Ele que te dê sabedoria para interpretar aquela palavra ali, né, para não fugir da interpretação do Espírito de Deus, para cumprir o papel no qual a palavra de Deus foi criada, né, para realmente obedecermos o Senhor e estarmos enquadrados na palavra de Deus. Isso é muito importante, né? Então, como aplicar isso, né? Quem ensina precisa viver o que ensina também. O que é que significa isso? Testemunhos, irmão. A pessoa tem que dar um testemunho de vida, porque os que estão de fora, eles têm que olhar para a sua vida e ver que verdadeiramente você é um servo de Deus, porque eles vão perceber essa característica em você, pode ter certeza disso, porque você já foi transformado. Então você respira Jesus, teu coração está cheio da palavra, e eles vão perceber que você conhece a palavra de Deus, porque você ensina a palavra de Deus com firmeza. Por quê? Porque isso é um dom que Deus já colocou na sua vida, né? Isso é dom, e Deus, quando Ele chama, Ele capacita as pessoas para esse chamado, e assim a gente vê aqui, né? Cada coisa no seu lugar, porque as coisas de Deus são organizadas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então quem ensina, mais uma vez, precisa viver o que ensina. Não adianta, tem um ditado no mundo que diz assim, né? No mundo é isso, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Vazio, sem sentido, não é verdade? E não traz, né, algo sadio de ensino para a vida das pessoas, amém? Então, quem anda também com Deus, vive debaixo de proteção espiritual, como eu já falei, citei o Salmo 91, né? E aquilo ali tudo vai se cumprir nas nossas vidas, pode ter certeza disso, porque a gente vive vendo Deus nos livrando, né? De coisas que talvez até ceifaria nossas vidas, né? Então a gente vive dando testemunho disso, e a Bíblia diz que Deus nos livra até dormindo. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando Ele quer levar, né, que é um momento que a pessoa tem que ser recolhida, que Ele sabe o tempo, aí a doença é uma desculpa para isso, né? Com certeza, né? Apesar de que a doença faz parte, né, do pecado, né? E a gente sabe que saímos do pó, como a Bíblia diz, e para o pó voltaremos. Isso aí todo mundo sabe disso. Muitos não estão preparados também, mas nós temos também esse entendimento. Hoje isso já não preocupa, né? Quantos questionamentos nós tínhamos antes de vir para a casa de Deus? Agora cessou, porque Deus praticamente respondeu e responde todos os nossos questionamentos aí. E coisas que não é para ser respondida, não vão ser respondidas mesmo, porque pertence a Ele, né? Nós podemos até imaginar, podemos até discutir sobre, né? Mas a Bíblia diz que tem discussões que elas não edificam as nossas vidas. Para que ficar discutindo coisas que não vai edificar as nossas vidas, né? Ou não vão edificar as nossas vidas, amém? Então Deuteronômio agora 33 do verso 13 ao 15, né? A tribo de José, irmãos, então ela recebe uma grande bênção de prosperidade. Quem disse que Deus não prospera, né? Mas essa prosperidade não é aquela prosperidade que eu tento te convencer que você tem que dar alguma coisa para poder receber, de forma nenhuma. Claro que você vai dar algo aqui, mas é espiritual, porque se você obedece a Deus na íntegra, na sua palavra, com certeza você vai receber as bênçãos do Senhor, né? Porque lá em Deuteronômio 28 está justamente falando disso, fala primeiro das bênçãos e depois de maldições. Nós estamos inseridos ali, né, nos primeiros versículos ali de Deuteronômio 28, né? Porque lá tem condições. Se você fizer conforme o que Deus informa, se você agir, né, fazendo sempre o bem aí, se você, eu estou dando
eu estou dando só exemplos aqui, né? Porque lá tem condições. Se você obedecer os estatutos de Deus, então todas aquelas bênçãos ali vão te seguir. Depois você leia Deuteronômio 28, que aqui não dá tempo, para que você possa entender. Então, de novo, né, a tribo de José recebe uma grande bênção de prosperidade, irmãos. Fertilidade da terra, olha, a fertilidade da terra é bênção, né? Montes, águas e frutos. Deus se incumbia de que a terra desse o melhor ali, porque a terra, claro que com o pecado, né, a maldição entrou no mundo, né? E tudo, mas com Deus, com Cristo no coração, irmão, Deus abençoa os seus pertences, amados. Quem vive da terra, que naquele tempo era agricultura, de fato, né, falava muito alto, né? Quem vivia da agricultura tinha as bênçãos de Deus, né, para que a terra garantisse o fruto e o gasto não fosse perdido, né? Por qualquer praga ou qualquer coisa que acontecesse, né? Mas ali Deus, ele derramava as suas bênçãos, então eles plantavam, colhiam, né? E eram bem-sucedidos em tudo aquilo que eles faziam. Isso nos mostra que Deus nos abençoa com recursos e provisão também, amados. Então Deus, ele é o provedor mesmo, né? Nas nossas vidas, tudo aquilo que Deus, que vem às nossas mãos, que a gente sabe que é por parte de Deus, nós abençoamos, devolvemos a parte da igreja, né? Que Deus ordenou, não é? E tudo, por quê? Porque ali nós estamos entendendo e repreendemos o devorador, apesar de que muitos não concordam com o dízimo, aí cada um vai ter a sua forma e tudo mais, né? Mas graças a Deus nós temos esse entendimento, e Deus tem prosperado e multiplicado, irmãos. Mas é obrigado? De forma nenhuma, né? Dar a 10ª parte a Deus, devolver, não é nem para Deus, né? Ele foi, graças a Deus por isso, porque senão como a igreja ia manter aluguel, ou pagar lotes, né? Porque muitas igrejas ou vivem de aluguel, ou elas pagam lote, e é coisa cara, não é coisa barata não, irmãos. Mas aqueles que têm essa consciência ajudam a igreja nesse sentido, né? Nós não somos hipócritas não, entende, irmãos? Ninguém é obrigado a dizimar, é claro, longe disso, não é? Mas se está ali me aconselhando, e eu obedecendo, com certeza eu vou colher o que a palavra está me falando ali, e eu colho isso na minha vida, para a honra e glória do Senhor. Todo aquele que obedece, com certeza, ele tem as promessas da obediência. Os que não obedecem, não tem problema, mas também não vão estar inseridos nessa situação, né? E é simples assim, queridos, e nada disso pode ser também peso para a sua vida. O que importa de fato é a salvação. Então a pergunta é: você tem certeza da sua salvação? Isso te preocupa? Porque me preocupava. Quando eu estava no mundo, eu sentia peso do pecado, e isso me preocupava. Eu não entendia como, eu não sabia o que eu ia fazer, e às vezes até olhava para as igrejas e falava: será que um dia eu vou estar dentro de uma igreja assim também? Né? Porque estava muito envolvido com o mundo, e quando a gente está envolvido com o mundo, a gente com certeza não se sente digno muitas vezes de estar ali numa igreja, né? Entende isso? Mas isso é um sentimento que alguns têm. Eu tive esse sentimento, mas quando eu cheguei de fato numa igreja, entrei pela primeira vez numa igreja, queridos, foi uma bênção de Deus, porque as pessoas me receberam de uma forma tão carinhosa, as pessoas me deram um ensino, graças a Deus, bem dado. Deus colocou pessoas com compromisso, com seriedade na obra de Deus, porque hoje a gente tem visto muitos escândalos por aí, e os escândalos vão acontecer, né? E é até necessário, a Bíblia diz, que surjam os escândalos, para que a gente saiba quem verdadeiramente serve a Deus, quem tem sinceridade no coração, e quem verdadeiramente obedece a palavra de Deus. É assim que funciona, né? Então nós somos muito tranquilos com isso aí, e isso é uma grande verdade, e a gente tem visto isso aí hoje, né? Amém? Então, mas a prosperidade verdadeira, ela vem preste atenção, viver debaixo da bênção de Deus, né?
e debaixo também, né, da obediência que eu estou falando aqui. Reconhecer que tudo vem dele também, porque tem pessoas que as coisas vêm à mão, né, e a pessoa não sabe nem agradecer, né, e nem reconhecer que aquela bênção veio por parte de Deus. Então, tudo que vem às nossas mãos, Deus quem envia, né? Olha como Deus é bom, é bondoso, né, para a glória dele. Já do verso 16 ao 18, queridos, né, a gente vê a continuação da bênção, né, sobre José, destacando força e liderança. Olha que maravilha, né? Depois aparece a tribo de Zebulon e Issacar, ligadas ao comércio e ao trabalho. Veja que Deus ele vai dando subterfúgios, né, ao povo dele. Por quê? Porque é aqui que a gente começa a ver a prosperidade de Deus, né? Então, eles tinham dons, Deus derramou dons sobre a vida deles, né, para ser bons em alguma coisa, uma tribo ser boa em alguma situação, né? E juntas elas se tornariam fortes, né? Quem venceria se Deus está em primeiro lugar, né? A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E se o povo está unido, quem é que vai contra um povo unido? Não tem como, não tem jeito. Essa unidade ela é muito importante, né? Então, Deus, ele chama pessoas para diferentes áreas da vida, né? Liderança, como a gente viu, trabalho, né? Economia, serviço, isso é muito importante. Então, toda profissão, ou quase todas, né, irmãos? Eu vou dizer assim, né? Nem todas, profissões que não é para o bem, né? Naturalmente, ela não vai honrar a Deus, né? Não é verdade? Mas Deus ele mostra aqui que dentro daquilo que ele mesmo distribuiu por intermédio de Moisés ao povo, irmãos, e o povo cumprindo, obedecendo na verdade, né? Porque o cumprimento vem da parte de Deus, obedecendo com certeza tudo aquilo que Deus ele cumpre, ele pode ter certeza que vai acontecer, né? Porque Deus, ele é Deus, amados, ele é fiel, ele é justo, ele é amoroso, né? Mas também ele é fogo consumidor, né? Aqueles que também saem dos caminhos ou agem de forma diferente, Deus também ele tem a sua forma de agir, naturalmente essa pessoa não vai ser abençoada, né? Lá do verso 19 ao 21, queridos, né, estamos caminhando para o final, né, a tribo de Gade é descrita como guerreira e corajosa. Olha que bênção, né? Conquistando territórios com força, porque naquele tempo, queridos, havia necessidade de ter homens valentes para conquistar as terras, né? Quando Deus ele leva o povo para a terra prometida, não é simples assim não, a terra já vem na mão, tá tudo, manda leite e mel, está tudo pronto, não é assim, é conquistada mesmo com a guerra, eles conquistavam com guerra. Havia mortes? Havia mortes. Deus tinha prazer nisso? De forma nenhuma. Mas, por outro lado, como é que isso ia acontecer, irmãos? Né? De alguma forma, eles tinham que vencer guerras para conquistar territórios e para serem também abençoados. Amém, queridos? Então, a vida espiritual exige coragem. Nós precisamos ter coragem, intrepidez também do espírito, né? Porque a gente fala com propriedade, a gente fala por experiência própria, queridos, e isso é para a glória do Senhor Jesus. Algumas bênçãos de Deus só são conquistadas por quem, né? Primeiro, enfrenta batalhas. Nós enfrentamos batalhas todos os dias, né? Os problemas surgem todos os dias e nós precisamos enfrentar os problemas, seja ele de o que for, nós precisamos enfrentar e resolvê-los, né? Então não foge da guerra espiritual, ninguém vai fugir de uma guerra espiritual, irmãos, né? Mesmo crendo ou não, tudo sucede igualmente a todos, né? A guerra espiritual, ela está aí para todo mundo ver. As pessoas estão depressivas porque estão em guerra espiritual, né? Quem está na igreja, quem entende a palavra de Deus e está passando por essa situação, porque isso acontece com todo mundo,
Com certeza, ela, em algum momento ela vai se libertar disso, porque ela está recebendo oração, ela está recebendo ensinamento, e a gente sabe que isso são guerras, né? Porque a Bíblia diz que o mal ele está ao derredor. As pessoas não creem nisso também, tudo bem, são coisas espirituais que a gente sabe, a gente tem certeza disso, porque já caminhamos com o Senhor há um bom tempo, queridos, e é necessário também não só o conhecimento daquilo que eu estou falando, né, mas também experiências com Deus, e essas pessoas são libertas mais cedo ou mais tarde, né? Amém? Então, lá do verso 22 ao 24, né, a tribo de Dan, né, é comparada a um leão jovem, né? A tribo de Naftali também recebe favor e abundância, né? Deus, ele retribui força e graça de formas diferentes. Olha que maravilha, não é? Se andarmos de acordo com a sua vontade. Então, alguns recebem coragem, outros recebem favor, mas todos fazem parte do plano de Deus, pode ter certeza disso. Deus capacitando, Deus abençoando o seu povo. Do verso 25 ao 27, a gente vê a tribo de Azer, né, recebe prosperidade e segurança. Vejam, tudo isso unido, né, todas as tribos unidas, né, cada um o seu papel. Por isso que eu falo, Deus, ele realmente, né, traz as coisas com organização. Isso faz parte da nossa vida, sermos organizados, né, amados? Amém? Depois, Moisés declara que Deus é refúgio eterno, sustentando o seu povo. Então, tudo ali se completa, né, com cada tribo fazendo o seu papel e todos eles obedecendo a palavra de Deus. Uma igreja deve ser dessa forma, queridos, não em divisão, não concordo, não acho que isso é assim, assado. Concordar ou não concordar, irmãos, isso é inerente a cada um, é o direito de cada um, mas nós temos que ver o que Deus determina na sua palavra, porque aí nós estamos buscando essa unidade aí, para que Deus possa abençoar não só a gente, mas todos os que estão presentes, né? Então depois Moisés declara que Deus é refúgio novamente eterno, sustentando o seu povo. Quem vai realmente sustentar verdadeiramente é o Senhor. Então, a maior segurança não está em riquezas ou forças, mas em Deus como refúgio. Isso é muito importante. Sem Deus não adianta riqueza, sem Deus não adianta nada. Por quê? Porque quem realmente traz a paz de espírito aos nossos corações é Deus. Você não compra em lugar nenhum, não adianta ter dinheiro. Paz de espírito você não vai comprar em lugar nenhum. Uma paz que excede todo o entendimento ainda, né? Porque nós sentimos a paz, mas é uma paz que realmente nos faz dormir bem, né? Nos faz passar o dia bem. Os problemas vêm com certeza, mas estamos bem para poder resolvê-los, né? Para a graça de Deus. Por quê? Porque temos paz no coração. Eu já passei por uma fase, né? Claro que quando estava no mundo, de não ter paz no coração, né? E talvez você que possa me escutar um dia ou outro, né? Você também possa entender o que eu estou falando, porque você pode estar vivendo justamente essa situação. Então eu vou lhe dar um conselho: procure uma igreja que verdadeiramente serve ao Senhor, uma igreja que tem sinceridade no coração, queridos, que ensina a palavra, e você vai começar a ver, né, e participar daquilo que a gente está falando aqui, a paz que você vai ter. Problemas todo mundo tem. Enquanto estivermos nesse mundo, os problemas vão surgir para todo mundo. Uns com mais, né, com um grau mais elevado, né? Tem problemas de todos os tipos de coisa aí, doenças e outras coisas mais. A gente não vou entrar no mérito, a gente sabe disso, né? Mas com conhecimento da palavra de Deus, recebendo oração dentro de uma igreja, a gente vive muito melhor, não tem nem comparação do que quando estávamos no mundo, né? Amém? Então, quem confia em Deus, vive sustentado por braços eternos, braços fortes e braços eternos, irmãos, porque estamos nos braços de Deus, né? Deus, ele nos protege, Deus, ele cuida de nós,
E isso é muito importante. E Ele vê todas as situações, todas as necessidades que nós temos, e Ele supre as nossas necessidades, quando estamos enquadrados na sua palavra, em termos de obediência. Amém, queridos? Verso 28 a 29, queridos, Moisés encerra declarando que Israel é um povo feliz, está vendo? É um povo feliz, salvo, né, pelo Senhor e protegido por Ele. Deus é escudo e espada de vitória. Queridos, Israel, ele pode estar na guerra que for. Eu tive lá em Israel, eu estou falando que aquilo que eu vivi, não foi só uma vez que eu fui lá, e lá a gente sente paz. No meio de uma guerra, nós estávamos sentindo paz. Claro que naquele momento ali, né, só estava acontecendo as coisas ali em Gaza, né, naquele momento. Hoje não, hoje a guerra se estendeu, não é verdade? A gente sabe aí do quadro aí. Mas mesmo assim, queridos, as promessas de Deus para Israel vai perpetuar. Por quê? Porque Deus está na frente, Deus escolheu Israel, irmãos. O motivo da escolha é só dele. Você não vai ver nenhuma explicação, né? De fato, a gente pode até achar o porquê, mas a Bíblia ela não fala desses detalhes. Deus ele escolheu o seu povo, que é Israel, e acabou. Então pode se levantar, com certeza pode se levantar o mundo contra ele. Eles não vão vencer Israel, contra Israel, eles não vão vencer, irmão, porque há promessas aqui, não é? As pessoas não entendem isso, mas isso é muito importante. E nós estamos vivendo, né, um quadro hoje, né, realmente difícil de muitos entenderem, mas nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos a história de Israel, queridos, nós sabemos muito bem, né, o que Deus tem reservado para Israel. Além de que a Bíblia ainda manda nós orarmos por Israel, e essa igreja tem orado por Israel. Quando eu tenho, né, em algum momento, eu tenho ali partes em casa livre, eu estou ali orando por Israel. Por quê? Porque é mandamento de Deus aí, ele fala, ore por Israel, né? E com certeza as nossas vidas serão abençoadas também. Amém, amados? Então, que Deus, né, realmente firme isso no coração de todos, né, e que todos vivam bem em paz, para a glória de Deus, porque é isso que Israel quer. Israel quer paz, mas nós sabemos que isso vai ser difícil de acontecer, né? Pela história, isso vai ser muito difícil de acontecer, né? Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe aí. Mas a partir de hoje, né, busque conhecer melhor, né, para você poder estar inserido também nesse conhecimento. A Bíblia diz que conhecereis, João 8,32, né? Evangelho de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê, queridos? Da ignorância. Um dia eu estava ignorante, hoje eu tenho conhecimento, porque busquei e estudei, né? Nós estudamos, né, a palavra de Deus, para a gente ter mais esclarecimento por parte de Deus. Amém? Então, o povo de Deus é verdadeiramente feliz. Por quê, queridos? Por quê? Primeiro, tem salvação. Segundo, tem proteção. Terceiro, nós somos mais que vitoriosos. Ai daqueles que se levantam contra os servos de Deus. É bíblico. Ai daqueles. Então, nós estamos ali entregando na mão de Deus, e Deus é quem vai cuidar dessa parte aí. Amém, queridos? Porque a nossa luta, a nossa guerra, não é contra carne e sangue. Lá em Efésios 6 está falando disso. A nossa luta é contra principados e potestades. Então nós conhecemos isso muito bem, para a honra e glória do Senhor. Então a felicidade verdadeira não vem de circunstâncias, mas de pertencer a Deus. E vamos para a conclusão aqui, né, amados? A gente fala que vai concluir, anda mais um pouquinho, né? Então o capítulo ensina 3 grandes verdades. Guarde isso no seu coração, preste atenção. Olha, Deus governa o destino do seu povo. É Ele está em primeiro lugar, e a gente confia no Senhor, e hoje quem manda na minha vida não é mais o meu eu, não. Quem manda é o Espírito Santo que está em mim, que habita em nós, para a glória de Deus. Então cada pessoa, em segundo ponto, cada pessoa tem um papel no plano de Deus. Então você também tem este papel
no plano de Deus. E Ele quer se revelar a você, mas você tem que agir, tem que buscar. Não tem como fazer diferente, né? Ele chama, Ele toca no seu coração, Ele levanta pessoas para falar, talvez aqui até essa palavra, né? Ele está falando contigo, mas Ele quer que você tome uma decisão na sua vida, assim como eu tomei, cheio de dúvidas, mas um dia eu tomei uma decisão de ir para uma igreja e aprender a palavra de Deus, e hoje eu estou aqui, né, como pastor, que eu nem esperava isso, né? Deus, Ele vai trabalhando, Ele vai te preparando para o plano dEle, porque todos nós somos importantes para Deus, todos nós merecemos a salvação, e a salvação é para todos, mas será que todos vão querer? Então, eu só posso entender isso se eu buscar, se eu procurar saber, né? Então, se essas palavras estão tocando o seu coração, procure uma igreja, não precisa ser essa, mas procure uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você também vai sentir o que eu estou sentindo hoje, né, no coração, essa paz, né, entendendo o plano que Deus tem para cada um de nós. O terceiro ponto é a verdadeira segurança está no Senhor. Queridos, não adianta, né, se Deus Ele não nos abençoar, se Deus não tiver na frente, que segurança nós vamos ter, amados? Nenhuma, né? O Salmo 127 é uma bênção nesse sentido, né? Porque ele fala ali da proteção, né? Se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Então, se Deus não cuidar da nossa segurança, quem é que vai cuidar? Por mais equipamento de segurança que você tenha, o dia que o mal ele quer fazer a obra ali, de alguma forma ele vai fazer, a não ser que Deus não permita, ok? Porque não tem nada, como é que eu posso dizer, não tem nada material, né, que possa segurar o que é espiritual, irmãos. Até as nossas armas, né, contra o que é espiritual, não são as armas visíveis, né? Não são esse tipo de arma que nós portamos no mundo, de forma nenhuma, né? São armas espirituais, e se você se interessar por isso, nós estamos também aqui à disposição para ensinar, ou qualquer igreja que verdadeiramente, né, obedece a palavra de Deus e anda nos caminhos do Senhor. Para terminar mesmo, irmãos, agora terminando mesmo, né? A última declaração de Moisés é poderosa. Ele diz assim: feliz és tu, ó Israel. Ó Israel, feliz é tu, ó Israel. É profundo, é forte isso aqui, amém, amados? Porque um povo que tem Deus como Senhor, preste atenção nisso, nunca ficará desamparado. Então, que essas palavras fiquem no teu coração, Deus abençoe a sua vida, né? E você possa, né, tomar uma decisão sábia, de procurar conhecer a palavra de Deus, se você ainda não conhece. Que Deus abençoe os irmãos presentes, que Deus abençoe a sua casa, né? E traga a ti essa paz que excede todo entendimento, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado, um bom dia, né? E que Deus possa abençoar tremendamente a sua casa e o seu lar. Muito obrigado por abrir as portas para nós. Deus abençoe.